Paz do Senhor, queridos, estamos juntos mais uma vez, uma alegria muito grande para trazer os comentários semanais. Hoje vamos comentar os primeiros 20 capítulos de Êxodo, o tempo em que o povo estava cativo ali no Egito e todo o processo, todas as maravilhas que Deus fez para a libertação. Que Deus nos abençoe. No último comentário deixamos o povo de Israel, na verdade a família de Jacó, morando ali no Egito. Chegaram como uma família de 70 pessoas e ficaram ali durante 430 anos. Quando saíram eram 600 mil homens. Neste tempo eles cresceram, se multiplicaram, se estabeleceram ali naquele local, só que a liderança do Egito mudou. E veio uma outra dinastia que não era simpática a Israel e começou a ficar preocupado com aquela nação que estava ali crescendo e cresceu muito mais do que os egípcios, e por causa disso, por causa do medo de serem dominados, eles começam a escravizar o povo de Israel. Talvez tenha sido uma escravidão de 50 anos, não sabemos, mas no final desse tempo eles eram escravos. E aí o Senhor começa então a mover, a ouvir o clamor do povo. O povo começa a clamar para Deus. Na verdade, o povo de Israel não conhecia muito Deus. Eles falavam era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era um Deus da história, era um Deus que eles tinham ouvido falar. Estavam como Jó, conheciam de ouvir falar, mas ainda não tinham experiência particular, experiência poderosa com o Senhor. E o Senhor ouve o seu clamor e começa então a agir para que eles fossem libertos. E naquela época o faraó manda matar todos os meninos que nascessem, preocupados em eles dominarem o Egito. E assim aconteceu. A ordem era que todos os meninos que nascessem fossem jogados no rio Nilo. Não era só a morte que ele queria, porque cada criança que era jogada no rio Nilo era um culto, era um sacrifício, porque eles consideravam o rio Nilo como sendo um deus, como sendo guardião do Egito. E eles então, a cada criança que era jogada ali, era um holocausto que era feito, aquele deus, aquele demônio que dominava o Egito. E nasce Moisés, dentro de uma família da tribo de Levi. Claro que a sua mãe Joquebede e seu pai Arão não queriam que ele morresse, tentaram guardá-lo em casa durante um tempo, mas chega um momento que é inviável, porque a criança chora, se movimenta. Certamente guiada pelo Senhor, ela faz um cestinho e ali coloca Moisés, para que ele pudesse então ser guardado. E ela, certamente sabendo que a filha de Faraó estava ali no rio se banhando, ela coloca aquela criança dentro daquele cestinho e ali coloca no rio. E aquele cestinho então, com a correnteza, vai e chega até o local onde a filha de Faraó estava se banhando. E ela toma aquela criança, sabendo que ele era judeu, e ela cuida daquela criança. Miriam logo corre até ela e pergunta se ela não queria que uma mulher judia, hebreia, cuidasse daquela criança, e assim foi feito. Então imagina só como é que Deus é maravilhoso. Joquebede, mãe de Moisés, cuida dele e certamente ainda era financiada, ainda era mantida pela filha de Faraó. E Moisés cresce, certamente aprendendo também a língua hebraica, os costumes hebraicos, os princípios divinos. E quando chega a uma certa idade, então ele é levado para o palácio. E ali então ele vai aprender as técnicas de governo, de comando, certamente técnicas de guerra, técnicas de arquitetura, porque ele era da família de Faraó e ele foi ensinado dentro dos melhores temas que poderiam acontecer naquela época. Mas dentro do coração dele já pulsava algo que incomodava a ver aquela escravidão do povo de Israel. E um dia ele vendo um egípcio espancando um hebreu, ele se levanta contra aquilo, se defende o hebreu e mata aquele egípcio. Então ele enterra aquele corpo do egípcio e segue a sua vida. Um dia ele é descoberto e por causa disso ele teve que fugir. Ele foge para o deserto, quando ele tinha 40 anos. E ali no deserto ele encontra uma família, a família de Jetro e da sua filha, que se chamava Zípora. Ele se apaixona, se casa com ela e na sua segunda fase de estágio na vida, ele passa 40 anos ali no deserto, aprendendo as características do deserto.
aprendendo possivelmente como caminhar, qual é a areia mais fácil de andar, coisas muito especiais ali. 40 anos, a primeira fase de estágio, ele aprendeu a governar. 40 anos, a segunda fase de estágio, ele aprendeu a caminhar no deserto. Até que então, o Senhor o chama. Mas não bastava um chamado simples, o Senhor se manifesta através de uma sarça. Só que essa sarça pegava fogo e não se consumia, representando muito o povo de Israel, porque a sarça é uma árvore que nasce no deserto, e ali ela pegava fogo e não se consumia. Como a nação de Israel, que durante o tempo que estava ali no Egito, o fogo tentava consumi-la com todo tipo de ataque, de escravidão, mas em nenhum momento a nação de Israel foi consumida, foi destruída. E através daquela sarça, Deus fala com Moisés: Moisés, volta para o Egito, porque eu vou fazer de você um instrumento para libertar aquele povo ali naquele local. E é tremendo isso acontecer, porque Moisés, ele começa a dizer: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar direito. Muitas vezes na Bíblia nós vemos isso, diante de um chamado, quem sabe na sua vida, você se sente tão pequeno diante do desafio que Deus quer colocar, e nós somos assim mesmo. Deus usa os pequenos, Deus usa os incapazes, Deus usa aqueles que não sabem o que podem fazer, porque é Deus que vai agir nas nossas vidas. Então Moisés volta ao Egito e, com auxílio do seu irmão Arão, que ele pediu ao Senhor, então ele começa a conversar com os hebreus, que de forma nenhuma o aceitavam, que esse cara fugiu há 40 anos e agora vem para querer nos liderar. Eles não estavam entendendo o lado espiritual, não estavam entendendo o chamado de Deus. Por isso que não era ainda o momento do povo de Israel sair do Egito, porque eles não tinham conhecimento do poder de Deus. Então o Senhor começa a lançar as pragas. Essas pragas, muitos de nós achamos que era para amolecer o coração de Faraó, mas não era, porque a palavra de Deus diz que ele mandava Moisés falar com Faraó, mas ele mesmo, o Senhor, endurecia o coração de Faraó. Parece uma loucura. Deus manda Moisés pedir ao Faraó, mas ao mesmo tempo vai lá e endurece o coração de Faraó, porque o objetivo não era só livrar o povo do Egito. Você já ouviu essa frase? O importante era tirar o Egito do povo, tirar as características do Egito, tirar a adoração a Deus do Egito e, acima de tudo, colocar naquele povo fé. E Deus fala todo o tempo: e eles saberão que eu sou o Senhor. Esse foi o objetivo daquelas pragas lançadas contra o Egito. E cada uma daquelas pragas era para confrontar os deuses do Egito. O Egito tinha um panteão, assim como os gregos, assim como os romanos, né? Panteão quer dizer, eles tinham uma coleção de deuses. Deus do rio, Deus do céu, Deus da chuva, Deus do sol, Deus da colheita, Deus dos animais. Eles eram politeístas. E durante 430 anos, o povo de Israel conviveu com isso. Isso foi suficiente para que eles pudessem até acreditar nesses deuses. 430 anos são muitas gerações. Eles começaram a ouvir falar daqueles deuses e muitos até tinham a esperança, ou confiavam, ou quem sabe até adoravam esses deuses do Egito. Por isso eu precisava confrontar cada um deles. E cada uma das pragas foi um confronto aos deuses. Lá no Desafio Bíblico Diário você pode ver cada Deus que foi confrontado por cada uma das pragas. Não foram só aqueles, muitos outros, né? Deus estava não só mostrando o seu poder para Faraó, mas acima de tudo, mostrando quem ele era, eu sou, para o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse confiar no Senhor. E a cada praga, Moisés voltava a falar com Faraó. Algumas coisas são importantes aí nas pragas, né? Na primeira praga, Moisés, num ato profético, estava se desligando do rio, porque o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Então, na primeira praga, ele cortou o significado do seu nome. Ele não tinha mais ligação com o rio Nilo. Ele não foi mais aquele que foi tirado do rio Nilo. Então, houve um ato profético de desligamento do rio. As 3 primeiras pragas alcançaram toda a terra do Egito. Mas na terceira praga, a praga dos piolhos, acontece algo muito especial. Eu creio que um ato profético, quando Arão pega o seu bastão e ele fere a terra. E com esse toque, os piolhos começaram a se multiplicar. Mas mais do que isso, nesse ato profético de ferir a terra, ele estava declarando: eu não tenho ligação com essa terra. Interessante que foi Arão que fez isso, não foi Moisés, porque Arão era aquele que morava na terra, vivia na terra todo o tempo. E ele, quando ele fere aquela terra, ele está declarando: eu não tenho nada com essa terra, eu me desligo desta terra.
depois da terceira praga, da quarta em diante, as pragas não alcançaram mais os hebreus, alcançaram só os egípcios. Interessante, ele se desligou da terra, ele não tinha mais nada a ver com a terra. A partir da quarta praga, então, o povo de Israel não é mais alcançado. Que coisa tremenda! Todo o Egito sofria das pragas e o povo de Israel não. A penúltima praga, né, a praga das trevas, havia trevas e eu creio que não eram só escuridão, porque diz que as trevas eram palpáveis. Eu creio que talvez uma tempestade de areia, eu não sei o que, mas isso alcançou todo o Egito. Mas na terra de Gósen, onde o povo de Israel morava, havia luz. É assim, Cleirito, quando nós estamos com o Senhor, há luz na nossa casa. Quando nós estamos longe do Senhor, as trevas dominam. Se você for estudar, eu gostaria que você fizesse isso. Cada uma das pragas, cada uma tem um significado muito especial. Mas houve um momento durante essas pragas que o faraó começa a querer negociar com Moisés. Olha, vocês podem ir adorar, mas vocês só podem levar os adultos, as crianças não. E Moisés diz, de jeito nenhum, as crianças vão conosco. Depois o faraó fala, olha, pode levar até as crianças, mas os animais ficam. Moisés fala, os animais vão também. E ele diz, nenhuma unha vai ficar no Egito. Isso é muito especial, querido, porque muitas vezes quando você está numa luta, você está enfrentando uma guerra com o inimigo, ele tenta negociar. Isso é muito comum na palavra. Nós vimos lá a tentação de Jesus, Satanás tentou negociar com Jesus, olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todas as coisas do mundo, e assim por diante. Então Satanás, ele sempre vai tentar negociar com você. Ele sempre vai tentar fazer uma proposta. Ou seja, é como se ele entregasse alguma coisa para conseguir algo maior. Mas com Satanás nós não negociamos nunca. Nós vamos caminhar dentro da direção de Deus. Se Satanás te traz uma proposta que parece boa, não aceite. Porque Satanás não tem nada de bom. Satanás não tem nada de misericordioso. Satanás não tem nada de amor. Ele sempre vai querer estar te destruindo. Então não negocie com Satanás. Com Satanás nós só queremos distância, Satanás nós queremos a derrota dele. Então nunca negocie com Satanás, ele vai tentar negociar na sua vida. Ah, vai. Num emprego ele negocia, olha, você vai ter um emprego que vai te tirar da igreja, mas você vai ganhar suficiente para você poder comprar uma casa. E assim vai, no casamento, nos relacionamentos. Olha, a pessoa com quem você vai estar se relacionando, ela não é serva de Deus, mas é uma pessoa boa, vai te ajudar no sustento, vai ajudar na criação dos seus filhos. Não negocie com Satanás. Os princípios de Deus são inegociáveis. E assim Moisés fez, não negociou com Satanás, falou com o faraó, nós só vamos sair quando formos todos. E a coisa foi aumentando, né? Primeiro as pragas eram mais simples, até que chega no último momento que Deus fala, eu agora vou tirar o povo do Egito, porque o povo já estava entendendo quem era Deus. E Faraó também já estava entendendo que Deus era poderoso. Houve até uma rebelião, uma crise política, porque alguns dos líderes de Faraó falam, pelo amor de Deus, manda logo eles embora. E Deus então fala, eu vou tirar, mas antes de tirar, eu quero deixar claro que o povo de Israel é diferente, é meu. E aí vem a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos. Todas as demais pragas, ninguém precisava fazer nada. Deus agia, Deus fazia todas as coisas. Mas agora, Deus fala com o povo, olha, vocês vão ser protegidos se vocês quiserem. E assim fala, olha, vocês vão celebrar a Páscoa. A Páscoa então foi instituída naquele momento ali quando o povo estava para sair. O que era a Páscoa? Era o sacrifício de um cordeiro, era a separação do povo de Israel, do povo hebreu durante dias. E o sacrifício daquele cordeiro, o sangue era tomado e era passado nos umbrais das portas. Para deixar claro que eu estou a favor do Senhor. Eu estou buscando a Deus, eu estou aqui debaixo da bênção do Senhor, eu rejeito todos os deuses do Egito. Aquele sangue na porta não era só mostrar, não, mas era para declarar, na minha casa não entra nenhum deus do Egito, a minha família é separada. Era uma atitude, eles tinham que fazer ou não. Assim como com Jesus na cruz do Calvário, né? Nós temos que aceitar Jesus. Nós não somos salvos porque o nosso pai é crente.
Deus não tem netos, Deus tem somente filhos. Nós não somos salvos porque vamos à igreja, ou porque fazemos boas coisas, ou porque temos um coração misericordioso, não. Nós somos salvos porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. E nós temos que mostrar isso. A Páscoa é exatamente uma aliança. E ali na Páscoa toda criança foi circuncidada. Todo adulto, todo homem foi circuncidado. Porque esta havia sido uma aliança que Deus fez com Abraão. E a circuncisão é uma demonstração de que aquela pessoa, aquela família faz parte da família de Deus. É um selo. Assim como hoje é o batismo, né? Nós somos selados pelo batismo, declarando para Satanás, para o mundo, para as pessoas que nós somos separados, fazemos parte da família de Deus. E na Páscoa algumas coisas são muito importantes. O povo se separou. Eles entraram para dentro de casa, trancaram a porta e ficaram separados. Essa é uma coisa muito importante. Deus só vai liberar a bênção na sua vida quando você se separar para o céu. Eu não estou falando de quarentena, não estou falando de ficar trancado dentro de casa, mas quando você se desligar das coisas do mundo. Ou seja, dos deuses do mundo. Eles buscaram as coisas genuínas do Senhor. Comiam pães asmos. O que é o pão asmo? É o pão que é feito somente de farinha e água. Ou seja, não tem fermento. Porque o fermento, ele fantasia, o fermento ele muda a forma, né? Você pega um pãozinho pequenininho assim, com fermento e deixa lá, ele cresce. Você olha, acha que é um pão enorme, mas na verdade a massa é pequenininha. Por isso o povo de Israel come ali na Páscoa, é chamada festa dos pães asmos, né? Eles comem o pão sem fermento, ou seja, eles querem o que é genuíno, o que é direto de Deus, sem fermento. O fermento representa exatamente algo que é lançado para mudar a aparência. Satanás lança o fermento para mudar a essência daquilo que Deus tem para nós. Essa praga da morte dos primogênitos é muito especial, porque lá atrás Deus já havia mostrado a Abraão que o relacionamento de Deus, do Senhor com cada um de nós é diferente do relacionamento com outros deuses. Os outros deuses pedem as crianças ou os sacrifícios humanos para si. Mas Deus faz ao contrário. Ele entregou o seu Filho Jesus, o primogênito, em sacrifício por nós. Por isso ali o sacrifício daquele cordeirinho representava o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. Porque o cordeiro era morto e ele era comido. As pessoas comiam do cordeiro. Assim é Jesus. Ele foi morto na cruz do Calvário e o sacrifício dele é por nós. Por isso comemoramos a ceia, que representa exatamente o comer da carne, o comer do corpo de Cristo. A Páscoa aponta para a ceia que comemoramos hoje como cristãos. Chega o momento então do início da caminhada. Moisés sai com aquele povo, a Bíblia fala de 600 mil homens. Se nós multiplicarmos cada homem por 5, nós temos 3 milhões de pessoas. Mas alguns acreditam que talvez fosse 600 mil pessoas. Não importa o número, o que importa é que foi algo maravilhoso. Sair com uma caravana de no mínimo 600 mil pessoas pelo deserto adentro e durante 40 anos essa caravana ser sustentada pelo Senhor. Foi um milagre. Pode diminuir os números da forma que você quiser, mas foi um milagre. E ali eles saem. E o primeiro obstáculo que eles tinham era exatamente um mar que estava à sua frente, água, e eles tinham que passar por ali. Na frente tinha água, e se eles voltassem, o exército de Faraó já tinha vindo ao encalço deles, porque esse Faraó os liberou, mas depois se arrependeu daquilo e foi. E naquele momento, então, algo tremendo acontece. A presença de Deus se manifesta através de uma coluna, que durante o dia era nuvem para proteger do sol, e à noite era uma coluna de fogo. E essa coluna se manteve, essa coluna acompanhou o povo de Israel até a entrada em Canaã. E esse é o primeiro momento que essa coluna aparece. E ela fica entre o povo de Israel e o exército do Egito, até que Deus pudesse livrar aquele povo daquela situação. E Deus fala com Moisés: Moisés, levanta a sua vara. E o mar se abre em duas paredes. A Bíblia diz que eram como duas paredes, uma de cada lado. E no meio terra seca. E eles puderam passar por aquela seca. Todo o acampamento, toda a caravana de Israel chega do outro lado. E quando chega do outro lado, então o Senhor tira aquela barreira que estava impedindo o exército do Egito, e eles vão também por aquela
aquele caminho de terra seca, eles falam, vamos alcançá-los. E eles tinham um grande exército, a Bíblia fala em 600 carros, cavaleiros, muita gente, mas quando eles estão exatamente atravessando aquele caminho seco, as águas voltam ao normal e afogam todo o exército de Faraó. Algumas pessoas falam, não era um mar tão profundo, foi só o vento soprou, abriu um espaçozinho para o povo de Israel passar. Falei, então o milagre é maior ainda, porque esse pouquinho de água matou afogado todo o exército do Egito. E assim foi. E essa foi a primeira vitória de Israel. E eles chegam do outro lado e começam a caminhar. E nesse primeiro momento existem dois lugares que são muito importantes. O primeiro lugar que Moisés chega com o povo é num local chamado Mara, porque as águas não eram potáveis, a Bíblia diz amargas. E aí não tinha como beber daquela água. Deus então orienta Moisés, ele corta de uma árvore e joga aquela árvore na água e a água fica pura. Alguns falam, mas isso deve ter sido uma reação química. Querido, não me importa como Deus fez, mas Deus fez na hora certa. E aquela água se tornou potável. Eles seguem mais adiante e começam a reclamar outra vez, porque o povo de Israel reclamou de Deus e de Moisés durante toda a caminhada no deserto. E mais adiante eles chegam num oásis chamado Elim. E Elim para mim é um momento muito especial, porque ele tinha 70 palmeiras. Lembra o número de pessoas que com a família de Jacó entraram no Egito? 70. Então era uma palmeira homenageando cada um dos pioneiros, cada um dos primeiros. E tinham 12 fontes de água. Por quê? Uma fonte de água para cada tribo. Deus estava dizendo, os 70 que entraram são como palmeiras, estão firmes, eles são a base desta nação, mas eu vou suprir todas as tribos com 12 fontes de água. Para mim, Elim é um local muito profético. E eles caminham mais adiante e chegam então aos pés do Monte Sinai. E ali eles passam quase um ano parados ali, aos pés do Monte Sinai. O Monte Sinai foi o local onde, também chamado de Horebe, Moisés havia recebido o chamado através da sarça ardente. Então Deus traz o povo ali para, através de Moisés, naquele monte, começar a trazer as leis. Esse momento é muito especial, porque esse momento a nação de Israel está sendo constituída. Vamos voltar na história, 70 era o número da família de Jacó que chegou no Egito. Lá eles crescem, se tornam um povo. 3 milhões de pessoas, 600 mil pessoas se tornam um povo. Mas um povo não é uma nação. Você conhece muitos povos, né, espalhados pelo mundo que não são nação. Quando ele chega ao pé do Monte Sinai, Deus então ali estabelece a nação de Israel. Porque uma nação tem que ter leis, uma nação tem que ter constituição. Os 10 mandamentos são a base de todas as leis. E está de uma forma extremamente organizada. Os primeiros mandamentos falam da soberania de Deus. Porque Deus é a base de todas as coisas. Quando reconhecemos que a nossa fé, a nossa certeza, a nossa vida, enfim, todas as coisas estão baseadas no Senhor, as outras coisas são consequências. Então a primeira coisa que os 10 mandamentos estabelecem é a soberania de Deus. Logo em seguida, nos demais mandamentos, Deus vai falar do relacionamento entre pai e filhos, ou seja, da família, ou seja, é a primeira instituição criada por Deus, a família, Adão, Eva e os seus filhos. Então a primeira coisa da nossa vida é Deus, a segunda coisa é a família, e depois então Deus vai falar do relacionamento entre as pessoas, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Então está estabelecido 3 bases para a nossa vida: Deus, família e o nosso relacionamento. E ali fala de propriedade, ali fala de vida, ali fala de cuidado. Você vai ver que hoje o inimigo tem levantado até correntes políticas e ideias, né, que se levantam contra os 10 mandamentos. Primeiro negando a existência e a soberania de Deus. Depois querendo destruir a família, tirando dos pais o pátrio poder, tirando dos pais a decisão sobre os filhos. Hoje os filhos podem até legalmente tomar decisões, menores de idade ainda, diferente da orientação dos seus pais. E depois fala também do relacionamento entre pessoas, o adultério, o furto, né? Ou seja, o relacionamento das pessoas e o direito à propriedade. Então são princípios básicos de Deus, os quais nós não queremos abrir mão.
E ali no capítulo 20 dias, Deus dá os 10 mandamentos. E os capítulos seguintes, 21, 22, 23, Deus começa a detalhar esses 10 mandamentos. E daí por diante Deus vai trazer leis, porque está estabelecendo para o povo de Israel uma constituição que vai fazer do povo uma nação. Amém? E nós vamos continuar nessa caminhada com o povo de Israel pelo deserto, aprendendo com o Senhor. Eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, porque você tem estado conosco. E se você estiver sendo abençoado, divulgue esse vídeo para outras pessoas, porque o objetivo é exatamente estarmos juntos aprendendo do Senhor. Dá uma olhada lá nos comentários do Desafio Bíblico no Facebook. Você será certamente abençoado. Que o Senhor nos abençoe.